suicídio frustrado, que assinala o corpo daquele que o perpetra com dolorosas e aflitivos remanescentes. O homicida vai criar um campo vibratório contra ele, do que ele assassinou e da família, etc. e tal, violento, que vai lhe perturbar violentamente. E o suicídio frustrado, interessante falar o suicídio frustrado, a impressão que quer dizer que ele tentou se matar e não conseguiu? A impressão não, o suicídio, todo suicídio é frustrado, porque ninguém morre. Se a morte não existe, não pode haver suicídio. Então é só morte do corpo. Por isso que todo suicídio é frustrado. Fiquei lendo e falei, suicídio frustrado, o que é? É a pessoa que tenta e não consegue? Tenta se matar e não consegue? Não, eu pensei assim, todo suicídio é frustrado, porque a pessoa desperta no mundo espiritual, viva, mas com grandes dificuldades. Determinamos de modo ligeiro no exame das decisões lamentáveis que assumimos quando enleados no carro físico, sem saber-lhe que martelamos ou desagregamos as peças. Interessante, né? O carro físico, falando uma correlação com o automóvel, que a gente entra no carro, mas a gente deu martelada, pôs água no lugar da gasolina, não pôs óleo, e a gente quer que o carro ande bem. Mas na hora de preparar o carro, na hora de construir o carro, a gente construiu já todo martelado, todo atrapalhado. Sempre que já tenhamos deixado as constrições do primitivismo, todos sabemos que a prática do bom é simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal, em nós próprios. Bom, isso é uma coisa muito interessante, que eu estou estudando aí um CD maravilhoso do Dr. João Lourenço, a respeito do livro da Emance Dufaux, Reforma Íntima Sem Martírios. É um CD, a gente põe no carro lá e só escuta aquilo lá. Então eu fico torcendo para ter trânsito hoje em dia, para ficar estudando, né? A gente poder estudar no carro. E é muito interessante porque os Espíritos vêm nos dizendo que nesse momento da nossa encarnação, nós precisamos fazer eu vou falar da desobsessão, né? Mas a gente tem que fazer o auxílio e fraternidade para os nossos principais obsessores. Não sei se vocês sabem quais são os nossos principais obsessores. Os que são mais importantes. Vocês têm ideia? Não? O que está descobrindo agora. Que são os obsessores iniciais. Esses obsessores que trazem os outros obsessores. Se a gente não tratar estes nossos obsessores, a gente não vai conseguir tratar os outros. Vocês não têm ideia quais são? São os nós mesmos. São as nossas próprias subpersonalidades, a gente vai dizer, as nossas próprias tendências, o nosso próprio psiquismo arrastando tendências e equívocos de várias encarnações. Então, se nós não fizermos um auxílio e fraternidade para nós mesmos, compreendendo que nós temos tendências, que nós somos espíritas bonzinhos, porém cheio de pensamentos mauzinhos dentro de nós ainda. Falar, mas eu sou tão bonzinho, eu também acho que eu sou muito bonzinho, eu estou fazendo um esforço para não ser tão bonzinho, porque quando a gente é tão bonzinho, dentro do contrário, o polo oposto, é porque a gente deve ter muito malzinho. Então nós precisamos aceitar, identificar, olhar de frente, com amor, com carinho, os nossos obsessores internos. Porque é interessante, imagine que nós temos guardado dentro de nós outras personalidades, que fomos nós mesmos em vidas passadas e que aprontamos tantos ou mais. E nós não aceitamos. Quando vem uma ideia, vem um pensamento, vem uma tendência, eu reprimo. Reprimir assim, cala a boca, não quero te ouvir, joga para... Quando eu falo cala a boca, eu não estou educando. Eu estou simplesmente colocando dentro de uma cadeia interna. Então todos nós temos uma penitenciária interna. Que imagem bonita, né? Pelo amor de Deus. Essa penitenciária interna tem que dar de comer todo dia, porque não é? Os presos vivem muito bem, né? Pelo menos que a gente vê de fora. A gente tem que dar de comer, né? A gente tem que fazer segurança, tem que pôr rede de proteção, tem que cortar a ligação de celular, tem que fazer todo um esquema de segurança. Só que na vida real, qual é a primeira função do preso na cadeia? O que ele quer fazer? A primeira coisa que ele quer fazer? Fugir, não é? Parece que até está isso aí. Todo preso tem o direito de querer fugir. É um absurdo, mas tudo bem. Eles querem fugir. Os nossos presos internos querem fugir o tempo todo. Então você não percebe, você é o bonzinho, vem aqui, toma um passe, dá um passe, conversa, aqui nesse campo vibratório
tão construído pela doutora Marlene, tão bem pelo todo mundo que trabalha aqui é tranquilo. Os nossos presos ficam até, sabe, escutando uma missa lá dentro, né? Escutando uma oração, eles ficam até tranquilos. Mas sai daqui, eles estão tudo lá, batendo grade, sabe, batendo grade. Aí você sai na rua, o cara vem e te fecha. O que está lá já sai com tudo, já sai xingando, já sai brigando. Aí você fala, mas meu Deus do céu, acabei de vir do centro, estou tranquilo. Aí chega em casa, você dá de cara com quem? Com a sogra. Parece que nessa hora não tem jeito, né? Os nossos presos internos pulam fora, aí você tem que segurar ele. Aí nós falamos, mas por que eu fiz aquilo? Por que eu fui agressivo? Por que eu reagi daquela maneira? Porque nós ainda não conseguimos doutrinar, entre aspas, educar, ou pelo menos acolher os nossos presos internos. Então, pelo que eu tenho entendido, os livros de Mansi Dufo estão trazendo isso, e outros espíritos estão falando, que este é o século de nós nos autoconhecermos e autoeducarmos. Então, todos nós temos as nossas partes internas que são criadores de dificuldades para nós. Mas por quê? Quanto mais eu acolho, quanto mais eu educo, quanto mais eu aceito essa minha parte e olhar no olho, eu sei que eu fui assim, eu sei que eu tenho isso dentro de mim. Quanto mais eu consigo olhar o que a psicologia chama de sombra, melhor eu vou me integrar. Eu tenho gostado da palavra integração, porque na integração a gente absorve a coisa boa digamos assim, do mau sujeito que eu tenho dentro de mim. Eu absorvendo essa coisa boa, eu vou ficar mais fortalecido, porque eu vou trazer ele para mim. Eu não vou mais ter a mesma tendência, eu não vou repetir o padrão de comportamento numa encarnação anterior, mas eu vou trazer para mim esta força desse aprendizado que eu tive numa vivência anterior, que foi de uma via equivocada. E com isso, muitas das vezes, nesse conflito que eu fico aprendendo, eu gasto muita energia para manter uma penitenciária muito grande dentro de mim. À medida que eu consiga educar estes presos internos, eu posso ir libertando. Então eu faço liberdade condicional, sabe? Fica só de noite, de dia pode sair, pode trabalhar, sabe? Então eu falo, você pode sair de dia, você vai trabalhar no centro, né? De noite você recolhe, sabe? Você vai fazendo aquele passo a passo. E aí você tendo menos preso, eles trabalhando, né? Aí você pode fazer uma penitenciária exemplar, pode fazer uma colônia agrícola aqui dentro, por exemplo, né? A gente trabalhando, porque no trabalho a gente vai aceitando essas nossas partes. Exteriorizando ideias conturbadas, assimilamos as ideias conturbadas que se agitam em torno do nosso passo. Elementos esses que se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Olha que interessante. Então o meu pensamento é como se eu exteriorizasse um tipo de matéria. Nós espíritas sabemos disso, né? Pensamento, logo eles vão descobrir um jeito de pesar pensamento. Parece que os governos estão querendo fazer isso para poder cobrar, sabe? Você pensou 5 quilos, tem aqui uma notinha que você vai fazer, já passa na maquininha, já cobra lá, né? Porque pensamento é densidade. O que eu penso, eu exteriorizo e eu vibro e eu vivo aquilo lá. Então eu estou gerando um pensamento como se fosse uma chaminé. Mas eu posso gerar um pensamento que oxigena o ambiente ou um pensamento que intoxica o ambiente. E eu vou respirar desse ambiente. Esse tipo de situação está dizendo aqui que eu posso ter alergia. Que interessante, já pensou? Eu tenho alergia do meu próprio pensamento. Eu penso, espirro. Nossa, tem gente que vai sair com o nariz desse tamanho. Eu já nasci com esse nariz grande, acho que era por causa disso, né? Para tentar aprender a pensar melhor, né? Olha que interessante. Então, vários pacientes, já conversando, percebemos que a alergia era a vibração. Então eu lembro muito, aprendi com o Dr. Reinaldo Leite. O Dr. Reinaldo Leite, eu era médium de transporte dele, eu levava ele para os lugares para dar palestra e tal, né? Então nós íamos conversando muitas vezes no carro, ia conversando com ele, ou mesmo nós fomos para a Europa e tudo, e às vezes eu lembrava de um caso que eu tinha atendido, eu falei, doutor Reinaldo, um caso aqui, você que só me desse uma visão do seu ponto de vista, assim, eu ia contando, daqui a pouco ele começava